essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para assim adorarmos ao Senhor. Quero pedir à igreja que abram, por favor, as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 25, no versículo 10. Ele já livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10. Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao pastor Márcio pelo convite, sua esposa, a todos aqui neste lugar. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Deus tem falado nesta noite aos nossos corações e Ele vai continuar falando através da sua palavra. Amém? Livro do profeta Samuel, capítulo 25, nós vamos ler o capítulo 18, 19 e 20, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Vamos estar lendo juntos então a palavra do Senhor. E Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos e disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Amém? Somente até aqui, pode se assentar, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, aonde a Bíblia vem nos falando, nos contando a história dessa família, aonde o texto bíblico vem falando acerca de um homem por nome chamado Nabal. Para quem não conhece, Nabal, ele era um fazendeiro. E além de ser um fazendeiro, a Bíblia vem nos dizendo que ele era muito rico. Para quem não sabe, Nabal era descendente de Caleb. E o texto bíblico vem dizendo que ele vivia ali no sudeste de Hebron. E ele morava numa cidade que se chamava Maom. Nabal agora, a Bíblia vem nos dizendo que ele estava tosqueando as ovelhas do seu rebanho, ou seja, ele estava limpando, ele estava cortando as ovelhas do rebanho. Esse rebanho, ele se encontrava na fronteira de Judá. O texto, ele vai nos contar a história que Nabal, além de ser um homem muito rico, um homem muito próspero, a Bíblia diz que ele também era um homem muito poderoso. E o texto vem nos contando, a história vem nos contando acerca da prosperidade de Nabal, daquilo que ele possuía. Nabal, ele possuía 3.000 cabras, 3.000 ovelhas, e a Bíblia vem nos dizendo que agora ele estava tosqueando, ele estava cortando a lã das suas ovelhas no Carmelo, que era no norte de Israel. Quando nós falamos de Carmelo, a gente lembra logo do profeta Elias. Quando Elias agora ele vai passar por um momento difícil na sua vida, e o texto bíblico vem dizendo que aquele momento ao qual Elias passava vai trazer para ele angústia, vai trazer para ele sofrimento, vai trazer para ele um momento, vamos dizer assim, um estágio depressivo. Por quê? Porque o texto diz que Elias agora ele entra dentro de uma caverna. E o pedido de Elias para Deus era a morte, porém
o Senhor não vai conceder aquilo que Elias pediu, porque a Bíblia vem nos dizendo que Deus agora, ele vai falar com Elias. Deus agora, ele vai falar com o seu servo chamado Elias. E vai repreender Elias: o que tu fazes aí, Elias? Come e bebe, porque muito longa será a tua caminhada. Tem determinadas situações que Deus permite nós passarmos, que às vezes a gente acha que é até para a nossa morte. Às vezes nós achamos e pensamos que não vamos aguentar e vamos morrer e vamos perecer naquela situação. Porém, quando Deus ele permite algo na nossa vida, ele permite com um propósito. E eu costumo dizer que todo deserto, aleluia, quando nós passamos pelo deserto, é só uma passagem, é só um aprendizado. E nós não vamos morrer nesse deserto. Então, Deus ele fala com Elias: Elias, come Elias, bebe Elias, porque muito longa será a tua caminhada. Então o texto, voltamos aqui para Nabal, a Bíblia diz que esse homem estava tosqueando as ovelhas no Monte Carmelo, lá no Carmelo. E quando nós falamos de Nabal, nós vemos que Nabal ele tinha uma mulher com nome chamada Abigail. O texto bíblico vem nos dizendo que a Abigail, Deus vai dar as características, Deus vai dar as qualidades de Abigail, e a Bíblia também vem nos dizendo que Deus vai falar acerca do caráter de Nabal. Quando a Bíblia fala sobre o caráter de Nabal, a personalidade de Nabal, vem dizendo que ele era duro e ele era maligno. Porém, a sua esposa era totalmente ao contrário daquilo que a Bíblia diz sobre Nabal. Abigail era uma mulher formosa e de bom entendimento. Então, o texto, é nesse contexto bíblico que essa passagem vem nos contando que agora, quando Nabal ele estava ali tosqueando as ovelhas junto com os seus pastores, a Bíblia vem nos contando que Davi, ele vai estar ali perto daquele Carmelo, vai estar ali no Carmelo. Quando nós falamos dessa história, nessa época Davi, ele já tinha sido ungido rei de Israel, porém, ele não estava exercendo a sua função, porque Saul ainda era vivo. Então, a Bíblia diz que Samuel, ele unge Davi, porém Davi vai continuar ali, aleluia, no seu quadrado, vamos dizer assim. E o texto vem nos dizendo que agora Saul vai entrar o espírito maligno no coração de Saul, porque Saul agora vai começar a ter ciúmes de Davi. Saul agora vai começar a perseguir Davi. Porém, Davi não queria guerra com ninguém. Davi não queria briga com ninguém. O que Davi vai fazer? Davi agora vai começar a fugir da presença de Saul. Não porque ele era covarde, mas porque ele não queria, aleluia, entrar em conflitos com Saul. E é nesse contexto que a Bíblia diz que toda vez quando ele saía da presença de Saul, ele ia para algumas cidades pequenas, algumas cidades menores. E quando ele chegava nessa cidade, ele começava a trazer proteção para aquele povo da cidade. Ele vai começar a trazer ajuda para o povo daquela cidade. Então, quando Nabal está ali junto dos seus pastores, cuidando das ovelhas, Davi chega até aquele povo e começa a proteger. Davi vai começar a guardar. Davi vai começar a oferecer ajuda, a oferecer segurança, aleluia, para aquelas pequenas cidades. E agora ele vai começar a prestar alguns favores, algumas gentilezas para os pastores de Nabal. Porém, o texto bíblico vem nos dizendo que agora Davi vai passar um tempo que ele vai precisar de alguns favores. Davi, ele vai precisar de alguma ajuda. Só que quando Davi ele precisa de alguns alimentos, quando Davi vai precisar de alguma ajuda, Davi ele vai pensar: olha, eu vou enviar um servo até Nabal, porque eu já ofereci socorro para
esse homem, eu já ofereci, já prestei alguns favores para esse homem, então eu creio que ele vai retribuir a ajuda como eu ofereci. Foi falado aqui no início do culto, que muitas das vezes, irmãos, você vai ajudar, você vai estender a mão, você vai oferecer ajuda, e quando você precisar de ajuda, aleluia, aquela pessoa não vai retribuir a ajuda como você fez. Assim foi Nabal. A Bíblia diz que quando Nabal ele fica sabendo que Davi estava precisando de uma ajuda, o texto vem nos contando que o que Nabal vai fazer. Nabal vira e fala: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ou seja, Nabal ele vai virar e vai dizer: eu não conheço esse homem como nada. E o texto vem nos contando que ele vai falar: tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus criadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vem. Essa é a resposta de Nabal para aqueles que outrora o ajudou. E o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? Que muitas das vezes nós vamos ajudar, nós vamos prestar socorro, nós vamos estender a mão. E quando você, muitas das vezes, quando chegar a sua vez, sabe o que você vai receber? As costas. Foi falado isso aqui no início. Só que o que o Senhor quer nos ensinar com essa passagem? Que nós não podemos ficar reféns de pessoas. Porque nem sempre aquele que você ajudou vai retribuir a ajuda. Só que o que o Senhor quer falar conosco? Isso não significa que você não vai ajudar mais, não. Porque é nesse momento que às vezes Satanás vem e fala: olha, fecha o coração e não ajuda mais ninguém. Só que nessa noite o Senhor está me falando: ei, querida, se você tem ajudado, se você tem prestado socorro, se você tem estendido a mão, continue fazendo bem, continue ajudando. Por quê? Porque quando você ajuda, você está plantando no mundo espiritual, e nós vivemos a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Aleluia. Às vezes você não vai colher com aquela pessoa que você ajudou, mas você plantou no mundo espiritual. Aleluia. O que Deus vai fazer? Deus vai levantar outro, Deus vai levantar outra para te ajudar, mas desamparado você não vai ficar. Eu posso ouvir um glória da igreja? Eu posso ouvir um aleluia da igreja? Nessa noite o Senhor fala: ei, não fecha o teu coração, não. Continua plantando bem, continua fazendo bem, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Às vezes a gente quer colher aquilo que a gente não plantou. Só que a gente só vai colher aquilo que nós plantamos. Então, se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Eu vou colher aquilo que eu plantar. Então, voltamos aqui para o texto. Nabal, a Bíblia vem nos dizendo que ele era um homem egoísta. E uma pessoa egoísta é uma pessoa que tem um amor exagerado aos seus próprios interesses. Ou seja, é orgulhoso e coloca as atitudes dos seus interesses acima de qualquer coisa. Opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar. É falta de sentimento. É uma ingratidão. Aleluia. Toda pessoa que é egoísta é uma pessoa ingrata. Ela não reconhece o bem que o fizeram. E esse era esse nome, e esse homem chamado Nabal. Ele era egoísta, ele era ingrato, ele só pensava em si, ele só pensava no seu umbigo, ele só pensava em si. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê?
Porque, irmãos, se nós encontramos com pessoas, nos deparamos com pessoas egoístas, sem coração, sem caráter ingrato, essas pessoas, elas estão longe de Deus. Por quê? Porque é ao contrário de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Aquele homem agora, ele vai rejeitar a ajuda de um rei. E não é porque era rei, é porque aquele homem outrora, ele trouxe um benefício para a sua vida e para os seus pastores. Então nada mais certo como ele devolver aquela ajuda. Nada mais certo do que ele ser grato ao bem, aquele benefício que outrora Davi tinha trago para a sua vida e para os seus pastores. Quem está entendendo aqui? Glória a Deus. Quem tem Deus de verdade na sua vida, ele procura se esforçar para viver uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de intimidade com Deus. Ele vai entender que as suas atitudes precisam coincidir com aquilo que a Bíblia nos ensina. Às vezes a pessoa, mas como eu vi, como tem que fazer, irmãos? A Bíblia é como uma bússola. Na palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos corrige. A palavra de Deus, ela nos dá direção daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos ser como servos de Deus. E a Bíblia vem nos dizendo que esse homem era o oposto daquilo que a Bíblia diz. No livro de 1 Coríntios 11, vem dizendo: sejam meus imitadores em tudo. E tudo que tem que ser feito, deve ser feito para a glória de Deus. Se não está glorificando a Deus, tem alguma coisa errada. Se não está glorificando a Deus, eu preciso rever os meus conceitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Eita. Aleluia, Jesus. Na epístola aos Gálatas vem dizendo sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Lá vem nos contando o que a Bíblia vem nos dizendo, o que a gente alimentar mais é que vai prevalecer. Se a gente alimenta mais a nossa carne, o que vai prevalecer a nossa carne? Se a gente alimentar mais o nosso espírito, quem vai prevalecer? É o Espírito. E a nossa maior luta não é contra Satanás. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Por quê? Porque Satanás, você cheio de Deus, aleluia, com a autoridade do Espírito Santo, você expulsa em nome de Jesus. Agora a tua carne não tem como expulsar. Não vai a gente renunciar, não vai a gente dizer não todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. É uma briga, a carne milita contra o Espírito. Por isso que a Bíblia vem nos dizendo que a carne, ela tem que, a gente tem que matar a nossa carne todo dia, para o nosso Espírito vivificar. Quem está entendendo aqui? Glória a Deus. Aquele homem não tinha um pingo de juízo. Por quê? Porque ele vai rejeitar, ele vai desobedecer, ele vai negar a ajuda, o pedido do futuro rei de Israel. Só que o texto diz que quando Davi agora ele recebe essa notícia, que a resposta que ele, da ajuda qual ele pediu, foi aqui Nabal falou: quem é esse Davi? Eu não conheço esse homem por nada. Essa é a resposta de Nabal. O texto vem dizendo que Davi agora vai arder em ira. Aleluia. E quando Davi ele arde em ira, Davi agora vai querer tomar atitudes com as suas próprias mãos. Davi agora ele vai querer agir de uma forma vingativa. E agora Davi ele vai reunir os seus homens e vai falar: todo mundo cinge a sua espada. E Davi ali também começou a cingir a sua espada. Por quê? Porque Davi, a ordem de Davi era: acaba com todo mundo. A ordem de Davi
quê? Por conta de uma atitude inconsequente de Nabal. Por isso, irmãos, a gente deve pensar muito nas nossas atitudes. Sabe por quê? Porque desde o momento que eu tomo uma atitude precipitada, uma atitude egoísta, uma atitude errada, eu trago consequências para a minha vida e para aqueles que estão ao meu redor. E vai sofrer não somente eu, mas sofre meus filhos, sofre a minha casa, sofre a minha família. Por quê? Por conta de um ato impensável, sem juízo da minha parte. Está entendendo aqui? Ele não pensou na sua casa, ele não pensou na sua família, ele não pensou naqueles trabalhadores que trabalhavam com ele dia e noite. Ele não pensou em ninguém, ele só pensou em si. E agora todo mundo estava correndo risco de morte por conta daquela atitude egoísta de Nabal. Aí o texto vem nos contando que, em contrapartida, Abigail, como uma mulher de bom entendimento, a Bíblia vem nos contando que vai sair um homem nessa reunião que Davi fez. Vai sair um homem, e esse homem vai até a esposa de Nabal, até Abigail, e o texto conta que ele vai falar para Abigail tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o que me chama a atenção aqui, irmão, nessa história, é a atitude como Abigail ela reage. Sabe por quê? Porque aquela mulher ela poderia muito bem ali se debular em lágrimas. Aquela mulher poderia muito bem se prostrar e falar: e agora? O que vai ser da minha casa? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? Aquela mulher poderia muito bem chegar até o esposo e falar: como é que é, Nabal? Olha o que tu fez, homem. Estamos correndo risco de morte, nós vamos morrer. Só que o texto vem nos contando, aleluia, que aquela mulher, quando ela vai receber a notícia da tolice do seu esposo, e ela vai ver a consequência dos seus atos, ela vai agir de uma forma sábia e estratégica. Por que sábia e estratégica? Porque a Bíblia vem nos dizendo que quando ela recebe a notícia, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai preparar alguns alimentos. E o que Davi ele estava precisando? De alimentos. Foi aquilo que ele tinha pedido. Então a Bíblia diz que ela vai lá e ela prepara alguns alimentos, ela prepara um odre de vinho, ela vai preparar algumas coisas, e ela agora vai agir de uma forma sábia. E o que é sabedoria? Sabedoria significa qualidade, caráter de quem é sábio, temperança, sensatez, discernimento inspirado. Ou seja, em meio ao problemão que ela estava vivendo, ela não se entregou. E nessa noite o Senhor manda te dizer, aleluia, mediante ao problema que você tem vivido, não se entregue, não se proste, acha com sabedoria, porque a Bíblia vem nos dizendo: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque o Senhor ele dá liberadamente, não lança no nosso rosto. E nessa noite o Senhor está falando: aí, eu vou te dar estratégia. Fala para o teu irmão: eu vou te dar estratégia. Fala para ele: Deus está te dando estratégia. Ai, para saber como você tem que fazer, como você tem que agir. Às vezes a gente quer falar na hora que é para calar. Às vezes a gente quer calar na hora que é para falar. Às vezes a gente quer fazer algo que não é para fazer no momento que tem que fazer. Querido, eu não sei o que Deus requer de você, mas uma coisa eu tenho certeza: nessa noite Deus está te dando estratégia, nessa noite Deus está te dando direção, nessa noite Deus está falando: ei, eu vou te dar estratégia para você agir dentro do teu lar, eu vou te dar estratégia para você agir lá dentro daquele trabalho, eu vou te dar estratégia para você
Assim foi Abigail, correndo risco de morte. Aquela mulher agiu de uma forma calma. Irmãos, é muito lindo isso. Porque quem passa pelo problema sabe o que é. Na hora quando a gente passa, às vezes a gente prega, às vezes a gente fala, às vezes a gente aconselha irmãozinho, mas só sabe na hora do problema é que a gente sabe qual é a real situação. Já viu? Quando às vezes a gente fala, não, mas se fosse comigo eu faria assim, assim, assim. Não, se fosse, não, eu agiria assim, assim, assim. Mas quando chega no momento você age totalmente diferente daquilo que você falou. Quem já passou isso aqui? Uma vez eu falei na época, muitos anos atrás, eu era adolescente, eu falei, o dia que eu fui assaltado, eu achei assim, menina, quando eu fui assaltado, mas eu tremia tanto, chorava tanto, que o bandido falou, menina, para de chorar, para de escrever. Porque agi de uma forma totalmente diferente daquilo que eu falava. Porque ali no momento, aleluia, só que Deus, Ele quer que nós venhamos ter um controle, é naquele momento, e até o controle emocional, vamos dizer assim, porque aqueles discípulos, quando eles estavam no barco, que o barco estava, as ondas começaram a agitar, e aquele barco quase foi a pique, a Bíblia vem nos dizendo que aqueles homens começaram a temer. Aqueles homens eram discípulos, andavam com Jesus, conviviam com Jesus, viram milagres, vivenciaram milagres com Jesus. Mas foi somente bateu umas ondas fortes, a tempestade vinha, que eles agora viram para Jesus e falaram, Jesus, me socorre, porque nós vamos perecer. Jesus, nos ajuda, que nós vamos perecer, nós não vamos morrer, nós vamos morrer. Aí Jesus dormindo na polpa do barco, Jesus levanta, repreende o mar, repreende o vento, e acalma onde tinha tempestade, começa a ter bonança. Aí Jesus vira para aqueles homens e fala, homens de pequena fé, por que duvidaste? Por quê? Porque você crê, acreditar e confiar quando tudo vai bem é muito fácil. Mas é no momento da adversidade, é no momento da aflição, que o Senhor quer ver até onde vai a minha, a tua fé. Quem está entendendo aqui? É nesse momento que Deus quer ver qual vai ser a tua atitude, a tua reação. Se você vai murmurar, se você vai duvidar, se você vai falar, Deus não é comigo não, Deus me abandonou, Deus me deixou. Aleluia. Deus, Ele fica ali esperando para ver qual vai ser a sua reação. Se você vai murmurar mediante aquele problema, ou se você vai adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Quando Deus pede agora a Abraão para sacrificar Isaac, Deus não queria sacrificar Isaac. Deus queria ver aonde estava o coração de Abraão, até onde ia a fé de Abraão. E Abraão vai ali, ó. Glória. Aleluia. Dequebe, alabaçubi, canta. Vai levar Isaac, vai levar o cutelo, vai levar tudo e vai preparar o holocausto. Só que uma frase ele vai dizer antes de subir aquele monte. Ele fala para os seus senhores: fique aqui, que nós, os meninos, iremos e voltaremos. Ele vai profetizar que ele estava indo, mas ele iria voltar com seu filho nos braços. Quem está entendendo? Então, mediante essa situação, não duvide do teu Deus. Não minimize o poder do teu Deus, do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, um Deus que muda qualquer situação, que quando Ele quer, Ele opera um milagre.
Ele traz vida onde não tem vida. Ele dá jeito naquilo que não tem jeito. Ele pega aquele vale de ossos secos e começa a soprar vida. Começa a soprar nervo. Começa a soprar dequebe. Ela assume e canta. Ezequiel, poderão reviver esses ossos, Ezequiel, Senhor. Eu não sei não, Senhor, tu não sabes. Então profetiza, Ezequiel. Profetiza diante desse vale. Profetiza diante desse problema. Profetiza, Ezequiel. Aleluia. Mas não saia da posição a qual o Senhor te quer. Não é esse problema. Aleluia. Não olhe para esse problema, mas olhe para o teu Deus. Porque a Bíblia vem nos dizendo, fitando o nosso olhar em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A gente precisa ser humilde, irmão, o suficiente. E reconhecermos, porque às vezes a pessoa, mas eu já sei, eu já estudei, eu entendo. E às vezes a gente não sabe nada. Quem sabe tudo aqui é Cristo. Lembra daqueles homens quando pescaram a noite toda e nada apanhando? Aqueles homens eram pescadores, entendiam de pesca. Aí eles tentam a noite toda, não conseguem apanhar nada e eles voltam frustrados. Aí o Senhor vai dar uma ordem, eles, irmão, volta mais e lançai as vossas redes. Ele poderia lhe indagar, Jesus, eu entendo de pesca, eu sei, eu tenho a instrução todinha, eu tentei a noite toda, não tem peixe ali. Mas ele vai falar, Senhor, porque tu mandas. Eu já estava desistindo, eu já estava lavando a rede, eu já estava desistindo de lutar, mas porque tu mandas, eu vou voltar e eu vou lançar a rede. Surianda, dequebe, a lavassuia. Sabe o que o Senhor quer falar conosco? Ei, você tentou uma, talvez não deu certo. Você tentou duas, talvez não deu certo. Tenta mais um pouquinho, persevera mais um pouquinho, insiste mais um pouquinho, tenta mais um pouquinho. Você fez do seu jeito, você tentou do teu jeito, agora deixa Deus agir do jeito dele, deixa Deus fazer do jeito dele, deixa Deus fazer da maneira dele. A Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é animal e ela é diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, sem excesso, no limite. Ela é tratável, amável, tolerante, humilde. Ela é cheia de misericórdia. Ela oferece coisas boas, bons frutos. E é essa sabedoria de Abigail. A sabedoria que vem do alto. Fala que vem do alto. Que vem do alto. Por que eu falo que ela é a sabedoria que vem do alto? Porque em meio ao caos, ela manteve, equilíbrio. Ela não saiu arrancando os pés pelas mãos, não é isso o jeito que eu vou falar? Metendo os pés pela cabeça? Não. Ela teve equilíbrio. Ela soube o momento certo de agir, a hora certa de agir, como agir. Fique de pé em nome de Jesus. O texto diz que agora, eu falei que ela prepara os alimentos, vinho,
coloca no jumento, e agora ela vai dar ordem aos seus jovens: vão na frente, que eu vou logo em seguida. Só que o texto vem nos contando que ela não contou ao seu marido. E por que ela não conta ao seu marido? Eu creio aqui que se ela conta, o plano dela iria todo abaixo. Que era sem juízo. Homem tolo, desobediente, egoísta. Poderia virar para ela e falar: não vai fazer nada não, vai ficando aí. Ou então poderia querer tomar a frente e ir: não, deixa que eu resolvo. O negócio iria piorar. Mas não, ela agiu de uma maneira sábia. Ela fechou a boca. A Bíblia fala que há tempo de falar, mas há tempo de calar. Minha caçulinha Rebeca, ela fala. Eu vou pregar que ela vai comigo, menina, ela faz. Uma vez eu fui em Vicente Carvalho, ela foi de Vicente Carvalho, de lá de casa até Vicente Carvalho falando. Eu falei: meu Deus do céu, essa tem dó. Eu falo: Rebeca, pelo amor de Deus, deixa um pouquinho, minha filha. A Bíblia fala, até a Bíblia fala que é tempo de falar, mas é tempo de calar. Eu falo para ela. A gente tem que saber qual é o tempo. Será que é o tempo para eu falar? Será que é a hora para eu falar? Ou será que é a hora para eu calar? Será que é a hora, o tempo para eu tomar atitude? Ou é o tempo de eu ficar quieta? Aleluia! Ela vai até o Davi. Ela sai ao encontro de Davi. E quando ela chega até Davi, eu acho lindo dessa história, que ela vai se prostrar diante de Davi. E ela vai falar para Davi: perdoa as transgressões da sua serva. Perdoa as transgressões da sua irmã. Quem errou na história? Aleluia! Oh, glória a Deus! Só que ela vai trazer para si a responsabilidade. Sabe qual é o problema? Que a gente está vivendo uma geração que está havendo transferência de responsabilidade. Estão transferindo. Lembra de Adão? Quando peca? Vai falar: Deus, foi Eva, a mulher que tu me deste. A Eva, não, foi a serpente. A serpente foi o diabo. E assim vai. Isso é transferência de responsabilidade. Mas ela não vai transferir. Pelo contrário, ela vai trazer para si a responsabilidade. Me perdoa. E a Bíblia diz que agora ela vai começar a contar. Ou melhor dizendo, ela vai começar a lembrar para Davi os feitos a qual o Senhor tinha feito na vida dele. Aleluia! O texto vem nos contando que ela vai falar: meu Senhor, não precisa o Senhor tomar atitude com as suas próprias mãos, se vingar. Lembra quando Deus lá atrás, Ele pelejou pela tua vida, Ele guerreou pela tua vida? Lembra quando lá atrás Deus dera livramento? Lembra quando lá atrás aquele povo te perseguiu, os inimigos, todo para te matar, mas o Senhor foi lá e te livrou e acabou com os inimigos? A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quem vai julgar a maldade pela maldade que estão fazendo com você, não vai ser você, vai ser Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é justiça. Ela queria dizer para ele: meu Senhor, quem vai fazer justiça pela sua vida não vai ser o Senhor, não precisa ser o Senhor. Deus, Ele vai fazer justiça pela tua vida. E a Bíblia diz que Ele vai olhar para Abigail e Ele vai dizer para ela:
bendito seja tu, que me estorvaste, ou seja, que me impediste de derramar sangue com as minhas próprias mãos. Ele vai falar para ela: bendita seja tu pelos teus conselhos. Irmão, tem conselho que é do diabo, mas tem conselho que vem da parte de Deus. E às vezes a gente está achando: ai, mas eu que sei da minha vida, quem sabe da minha vida sou eu. E a pessoa está dando conselho. Lembra dos servos de Nabão? Senhor, se não te mandasse fazer coisa mais difícil, o Senhor não faria? O Senhor não quer ser curado? O que é mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Aquilo ali era conselho de Deus. Quantas das vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos aconselhar? E às vezes a gente, aquela falta de humildade, não quer receber o conselho que está vindo direto do céu. Ele vai louvar a Deus, ele vai agradecer a ela pelos bons conselhos vindo direto do trono de Deus. E ele vai falar: tu me impediste de fazer o mal. E a Bíblia diz que através dela Deus dera livramento para a casa de Nabal. Deus dera livramento. Aquela sentença de morte foi caída, foi jogada por terra. E agora ela, através da sabedoria do alto, Deus agora impediu daquele mal ser feito na vida daquele povo. E sabe que eu entendo isso? Que as crises não moldam o caráter, mas revelam, apenas os revelam. Que é na crise que você vai ver quem é quem. Amém, irmãos? Amém. Através de uma atitude sábia, Deus dera livramento. Através, muitas das vezes, da sua obediência, da sua vida, Deus dá livramento à tua casa, à tua família. Deus, ele guerreia, ele peleja. Você não precisa ficar botando a mão em nada. Não precisa, estão se levantando contra mim, estão tentando acabar com a minha vida. Deixa eles plantarem. Que Deus, ele é contigo. E Deus, ele é justo. Deus, ele faz justiça aos seus servos. A Bíblia diz que passados 10 dias. Quantos dias, irmãos? 10. Quantos dias? 10. Passados 10 dias. Deus feriu a Nabal. E este morreu. Quem faz justiça? Quem faz justiça? Deus. Foi Deus que fez justiça. Deus, ele feriu aquele homem. E aquele homem morreu. E a Abigail depois ela virou rainha. Rainha aquela mulher virou. Por quê? Porque o nome do Senhor, ele foi glorificado. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Não deixa que a loucura de alguns, não deixa que a falta de sabedoria de alguns façam você agir da mesma forma. Não, peça a Deus sabedoria, porque o Senhor vai te dar sabedoria e estratégia, e o nome dele será glorificado. Amém? Assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.